que é papiloscopia? Papilos, né? Pontas dos dedos, né? Papilos, né? Papiloscopia é a ciência que trata da identificação humana através das papilas dérmicas ou dérmicas de pele. Papilas dérmicas presentes na palma das mãos e na sola dos pés. Então, as papilas, mãos e pés, né? Impressões digitais. Por quê, professor? Porque papilas, né? Impressões digitais. Essas impressões nas pontas dos dedos, né? É o seguinte, não existe papilas idênticas. Ou seja, cada ser humano vai ter a sua impressão digital única, tá? Não existe idêntica, tá certo? Não existe idêntica. Então, cada um tem uma coisa de diferenciar aí o ser humano, né? As papilas, né? Tá aí. A palavra papiloscopia é uma mistura do grego-latim, tá? Papila, papilas, scopem, examinar. O papiloscopista é o profissional que trabalha com essa ciência, né? Essa ciência. Então, no seu registro geral, obrigatoriamente, tem que fazer a coleta, o registro, a manutenção das papilas, tá? E lá na área criminal, tem que vir, para ter certeza da vinculação do crime àquela pessoa, faz a coleta ali das papilas do preso, né, da pessoa detida. E as divisões da papiloscopia, nós temos 3 divisões. Temos a datiloscopia, a quiroscopia e a podoscopia. Datiloscopia é o processo de identificação através das impressões digitais. Quiroscopia é o processo de identificação por meio das impressões palmares, ou seja, palma das mãos. E podoscopia é o processo de identificação por meio das impressões das plantas dos pés. Bacana. Então está aí para vocês a papiloscopia, né? A gente estava falando do quê? Das atribuições. 2 grandes focos, né, que nós temos. Primeiro grande foco, na área civil. Área civil. Existe a área criminal, o nome já diz, vai tratar sobre questões criminais, a gente vai explicar como é que ocorre esse procedimento, e também na área civil. Né? Principal produto da área civil, registro geral numérico. O professor Luiz Antônio tem o quê? Tem um registro geral lá no RG, tem um registro geral no RG, e esse meu RG está vinculado, é claro, à minha imagem, à minha foto, à minha assinatura, e além disso, as minhas impressões digitais. Qual que vai ser a categoria de Estado responsável por gerenciamento disso? Papiloscopia. Então está aí para vocês, né? Professor, estou fazendo um concurso público, eu quero ficar competitivo. Tudo bem, se seu cargo é papiloscopista, preste muita atenção que eu vou falar para vocês. Se na sua prova tiver aí questões de atualidades, tá? Se tiver questões de atualidades, e tem um projeto de lei em tramitação no Congresso Nacional, que está aí já há algum tempo sendo discutido isso. Acredito eu que logo ele será aprovado, se implementar, chamado Registro Geral Único, né? Onde você vai ter o RG, o CPF, carteira de habilitação e, salvo engano, a carteira de trabalho, tá certo? Carteira de trabalho, todos com apenas um número só. Porque hoje você tem um número de RG, você tem um número de CPF, você tem um número de carteira de habilitação, que é de dirigir, né? Habilitação, e você tem um número de carteira de trabalho. Então, vai ser o registro geral único, né? Com certeza, esse vai impactar na lei aqui do papiloscopista, é claro. Quando isso for publicado, o professor vai fazer um adendo a essa aula maravilhosa para vocês, porque eu quero que vocês acertem tudo. Mas até ser aprovada essa lei, você tem que ficar sempre antenado, cara. Tá? Dá uma pesquisada lá no G1, no Google, como é que é, o que vai mudar nessa lei, tá? Um conhecimento extra, que isso pode ser cobrado lá na questão de quê? De atualidades. Bacana? Vem comigo aqui, tá? Então, vamos lá. Área civil, tá? Não, é área criminal e área civil. Realizar o completo processamento da emissão do documento de identidade civil. Olha como o legislador falou, atribuição do quem? Do papilos, realizar o completo processamento da emissão do documento de identidade civil, registro geral numérico,
do requerimento do interessado até a expedição do documento. Então está aqui para você, né? Então é o requerimento, né? Por exemplo, meus filhos, essa semana eu vou levar meu guri lá para fazer seu RG, então ele vai fazer o requerimento e até a expedição do documento. Todas as fases do processo é feito pelo papiloscopista, né? B, realizar o completo processamento da emissão de atestados, certidões e informações civis da alçada da Coordenadoria Geral de Identificação do requerimento do interessado até a expedição do documento conforme legislação em vigência, tá? Vigente. Então está aqui para você. Atestados também é deles, né? C, zelar pela boa coleta das impressões das linhas papilares das extremidades digitais das mãos, sua classificação e pesquisa, bem como o arquivamento dos prontuários e documentação. De novo, cara. Zelar pela boa coleta das impressões das linhas papilares das extremidades digitais das mãos. Então, lá, ó, ele vai fazer a coleta, entendeu? Então, ele tem que fazer, ó, tá? A boa coleta das impressões e guardar isso aqui, né? Classificar, isso aqui é desse dedo, isso aqui é desse dedo, assim por diante. Pesquisar, tá? Quer identificar fulano de tal pela impressão digital. Então, ele vai fazer uma pesquisa, né? Bem como o arquivamento dos prontuários e documentação. Olha aí, né? D, preencher e efetuar a entrega ao órgão encarregado da estatística, da relação das identificações procedidas e dos documentos expedidos com discriminação do respectivo motivo. Letra E, última, né? Comparecer perante o juízo competente, quando requisitado pela respectiva autoridade, para prestar esclarecimento. Então, bacana. Então, isso aqui é a área civil, né? Fazer a gestão do registro geral, né? Coleta das impressões digitais e assim por diante. Agora, na área criminal, o nome já diz, ó, criminal, né? Professor, como é que funciona isso? Vem comigo aqui. Realizar o completo processamento de identificação criminal das pessoas presas ou detidas, tomando as impressões digitais em prontuário específico na forma da lei, quando requisitado por autoridade competente. Pessoas presas ou detidas. Lembra do sujeito da Maria da Penha que eu falei para vocês aí uns 30 minutos atrás? Ok. Naquela época eu falei o seguinte para você, olha só, a pessoa lá, a patroa apanhou, né? Foi lá fazer o exame de corpo de delito. Aí foi lá pegar o sujeito. Né? Os policiais foram lá e cataram lá o agressor, né? O machão. Foi para a delegacia, delegada, prisão, detenção. E aí? Aí começa a entrar a vida do papiloscopista na área criminal. A delegacia, estou resumindo para vocês, colocando assim em linhas gerais para você ter um entendimento, tá? Você ter um entendimento. Então, a delegacia vai conduzir esse sujeito, esse machão aí, esse cara, o agressor, até o Instituto Médico Legal. Chegando lá, primeira coisa que vai fazer o seguinte, a coleta das suas impressões digitais. Professor, por quê, professor? E quem vai fazer essa coleta é o papilos, né? O papiloscopista da área civil criminal. Criminal, isso pode cair em concurso. O que o cara vai fazer? Presta atenção aqui, comigo, vem comigo. Lá na delegacia, sabe o que pode acontecer? O cara, espertão, né, dá o nome errado. Apresenta um RG falso, pode ocorrer, pode, acontece muito. Então, a autoridade policial, para ter absoluta certeza que está investigando, que ele vai estar ali efetuando o seu inquérito policial sobre a pessoa correta, pega esse sujeito lá, leva lá para o ML, lá no ML, ó, ele vai tocar o piano, o papiloscopista vai colher todas as suas impressões digitais, presta atenção, vem comigo aqui, né? Feito isso, o que vai acontecer? Ele vai comparar, ele vai lá no seu banco de dados, com base naqueles seus dedos, né, as suas impressões digitais, quem que é o sujeito. Aí ele pega quem é o sujeito, é fulano de tal, né, tá aqui, confere, tal, e toda a sua vida pregressa vai lá para o delegado.
não tem jeito aí do cara escapar. Então é o seguinte, o cara vai lá, foi detido, né? Então ele vai para o ML, lá no ML o papiloscopista ele vai fazer a coleta das impressões digitais, vai identificar realmente o que esse cara é e tudo que ele já fez, todas as certidões de atestado, todas as passagens dele, todas as ocorrências policiais que o sujeito teve, né? Então lá que acontece isso, tem um mini cartóriozinho lá no ML. Depois disso, presta atenção, vem comigo aqui para vocês não esquecerem, o sujeito que é feita a primeira coleta das impressões digitais, ele vai encaminhado lá para o exame de corpo de delito. Tá? Ele passa para o médico. Tá? Ele passa para o médico. Ó. Ele passa para o médico. Então, o cara foi preso na delegacia, ele vai para o ML, é feita a coleta das impressões digitais para sua correta identificação em sua vida pregressa, e depois esse mesmo sujeito passa pelo médico lá para fazer um corpo de exame de delito. Tá certo? O Estado vai prender o sujeito, então faz um corpo de exame de delito, tá? Para saber a situação dele naquele momento, depois volta para a delegacia lá e o delegado vai mandar bala. Bacana? Entenderam aqui? Então isso aqui é a área criminal. Tá? B. Realizar o completo processamento da emissão do atestado, certidões e informações criminais, da alçada da coordenação geral de identificação, do requerimento do interessado até a expedição do documento conforme a legislação vigente. Tá? Anotar em prontuário próprio, com o respectivo registro geral numérico, as passagens criminais e os respectivos qualitativos. Então está aqui para você. Tá? Então o cara fala, passagens criminais. Então lá quando ele encaminha aquele relatório lá para o delegado, aquele exemplo que eu passei, ó, já vem todas as suas passagens criminais, né? Todas elas passam lá, né? Ok? Tá certo? E vai registrar, né? Por exemplo, voltando aqui um pouquinho, só para vocês terem o completo entendimento dessa matéria. O completo entendimento da matéria. O cara, Maria da Penha, não foi? Ok. Então, quando for lá feita a coleta, tá? A coleta, lá já vai estar registrada essa passagem na delegacia tal da Maria da Penha. Vai ficar lá no seu registro. Rapaz, e pronto. Para sair de lá, oh, meu Deus do céu, né? Fechou? Então tá lá. D. Preencher e efetuar a entrega ao órgão encarregado da estatística da relação das identificações procedidas e dos documentos expedidos com discriminação do respectivo motivo. E. Zelar pela boa coleta das impressões das linhas papilares das extremidades digitais das mãos, sua classificação e pesquisa, bem como o arquivamento dos prontuários e documentação. E, comigo aqui, colher impressões digitais de cadáveres, classificando ou catalogando em arquivo próprio. Professor, o que é isso, cara? O cara veio a falecer no hospital, acidente de trânsito, matado, não interessa, virou um cadáver. Vimos que o médico legal lá vai fazer a perícia lá da causa-morte. Bacana. E vai entrar em cena também o perito, o papiloscopista vai ter que ir lá pegar no defunto e para saber quem é realmente aquele sujeito preso. E, claro, vai lá para o registro geral, o cara foi a óbito, passou pelo ML. Né? Então, essa é uma atribuição de quem? Do papiloscopista. Mas, atenção, somente aqueles que vão atuar na área criminal. Tá? Aí, professor, tem que ter sangue? Aí, cara, duas situações, né? Então, você tem a área civil, que lá, só por emissão de RG, tem essa área criminal aqui. Tá certo? Aí tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta, rapaz. Eu estou falando certo. Tem gente que gosta, mas gosta para valer esse cara aqui, né? G. Comparecer perante a juízo competente, quando requisitado pela respectiva autoridade, para prestar esclarecimentos. H. Prestar auxílio através de suas atribuições às coordenadorias gerais de criminalística e medicina legal, quando solicitados. I. Tomar as impressões digitais das linhas papilares, palmares e plantares na forma da linha H. Assegurar o sigilo necessário e a elucidação dos fatos e as investigações, né? Bacana, fechou, né? Atribuições do papiloscopista, né? Esta lei de quando é? Esta lei é de 2005.
Então, em 2005, através da Lei 8.321, trouxe alterações significativas para a carreira do papiloscopista. Uma das alterações significativas é que ele separou área 1, civil, área 2, área criminal. E aí, professor? E aí que ele tinha que dividir o pessoal. Quem que vai trabalhar na civil, quem vai trabalhar na criminal, não é isso? E aí os próximos parágrafos que nós vamos estar estudando, ele vai estar trazendo as regras da separação desse povo. Vem comigo, parágrafo 1º. Os papiloscopistas de classe inicial, classe A, poderão atuar nas duas áreas de identificação, civil e criminal, devendo, após o estágio probatório, parou, isso aqui é para vocês, que vão ser aprovados no concurso, vão estudar no LAC. E aqui é aprovado mesmo, povo, hein? Olha só. Então, após o estágio probatório, então, durante o estágio probatório, o sujeito vai poder trabalhar tanto na área civil quanto na área criminal, porque o Estado quer testar você nas suas atribuições, porque o estágio probatório serve para isso, né? Agora, após o estágio probatório, tem o direito de optar, critério, optar, por uma das áreas de atuação, observadas as necessidades do serviço público determinada pela Coordenadoria Geral de Identificação. Tá? Então, é o seguinte, depois do estágio probatório, você vai poder optar pela área civil ou pela área criminal. Aí vem, de acordo, observada a necessidade, tá? De acordo com a necessidade. Por exemplo, não tem vaga na área civil, só tem a vaga na área criminal. Então, se só tem a vaga na área criminal, tá? Então esse critério de opção aí vai por água abaixo, mas normalmente tem as duas vagas aí. Bacana? Fechou? 10. Parágrafo 1º. Vem comigo. A opção pela área de atuação deverá ser requerida ao Coordenador Geral de Identificação num prazo máximo de 60 dias a contar da publicação desta lei para os papiloscopistas estáveis ou a contar da publicação do ato de concessão da estabilidade para os papiloscopistas aprovados em estágio probatório. Então, duas coisas aqui. Primeiro, o seu caso, né? Seu caso. No parágrafo 1º, ele fala o seguinte, que depois do estágio probatório você pode optar por área civil ou por área criminal. Ok. No parágrafo 2º, ele fala, 60 dias a contar da publicação da sua estabilidade. Ou seja, você foi aprovado em estágio probatório, você conseguiu a sua estabilidade. Então, você tem 60 dias para optar área civil ou área criminal. Qual que é o outro dispositivo do parágrafo 2º? Em 2005, quando a lei foi implantada, não tinha área civil e área criminal. O que ela falou? Ela falou o seguinte, publicou a lei, salvo engano, essa lei aqui foi de abril, né, abril, maio. Então, falou-se, depois da publicação dessa lei, os atuais servidores aí da papiloscopia, eles têm 60 dias para optar ou para a área civil ou pela área criminal. Então, isso que a lei, o parágrafo 2º, estabeleceu o prazo para o cara se manifestar se quer um ou outro. Tem mais? Tem mais. Parágrafo 3º. Na avaliação do requerimento, levar-se-á em conta o perfil profissional e o desempenho do serviço. O quantitativo de papiloscopistas em cada área de atuação atenderá à necessidade do serviço público conforme a exigência da demanda. Né? Claro, então a administração pública que vai definir aí quantas vagas para a área civil, quantas áreas para a área criminal. Os papiloscopistas da área criminal que atuarem nos termos da linha H e I do inciso 2 deste artigo ficarão lotados nas respectivas coordenadorias gerais criminalísticas e do Medicina Legal. Esse de Medicina Legal é chamado o Instituto de Medicina Legal, o famoso IML. Eu falei várias vezes aqui, tá? Então, Instituto de Medicina Legal, o IML. Então, a galera do criminal aí, né, das alíneas H e I, ficarão lotadas na Coordenadoria Gerais Criminalística, que é a Diretoria Geral Criminalista agora, e na Medicina Legal. Bacana? Fechou. Artigo 7º. Agora nós vamos falar das atribuições do técnico em necropsia. Necropsia, né? Falamos até agora de quais competências? Nós falamos as competências dos 3 peritos,
Falamos as competências dos papilos e agora é técnico em necrópsia. O que esse povo faz, né? Ah, professor, eu tenho uma ideia. Tem uma ideia? Agora você vai ter a ideia exata. Primeiro, providenciar a remoção do cadáver quando requisitada pela autoridade competente. E aí, professor? O cara veio a óbito, está lá estirado no asfalto. Aí chama um carro, né, para lá retirar ele. Esse carro aí tem um nome bastante peculiar, chamado de rabecão, né? Nome feio esse, né? Que é tal de rabecão. Pô, que troço, né? E o técnico de necropsia, ele vai lá, esse cara que vai providenciar a remoção quando requisitada pela autoridade competente. Então, isso que está dizendo, ele vai lá, através do rabecão, buscar o cadáver, né? E vai levar para onde? Para o ML, Medicina Legal. Chegando lá, preparar o cadáver para o ato de necrópsia da seguinte forma. Tá? Então, o cadáver, né, vai preparar o ato. O que ele vai fazer? Primeiro, pesar e medir o cadáver. Pesar e medir o cadáver. B, colocar o cadáver na mesa de necrópsia. C, remover as vestes quando necessário. Esse quando necessário, se na prova estiver ausente, está errado. Porque, ó, remover as vestes, vírgula, quando necessário. Lavar o cadáver quando necessário. Auxiliar o perito oficial nos exames periciais. Então, tem um perito, né? No caso aqui, esse perito aqui é o famoso médico legista. Então, o técnico de necrópsia, ele vai auxiliar o perito, né? Realizar a abertura do cadáver sob orientação do médico legista, bem como auxiliá-lo na necrópsia, afastando os órgãos, removendo vísceras e coletando material necessário para exames complementares ou que deverão seguir com o laudo pericial. Então, olha aí o que o cara faz, né? Ele abre o sujeito lá, o cadáver, retira as... Ixi, então isso aí é trabalho de quem? Do técnico de necrópsia, né? O cara tem que gostar do que faz, cara, porque se o cara não gostar do que faz, não aguenta não, hein? Atribuição 4. Recompor o cadáver após o término da necrópsia. Costurar o cara lá bonitinho, entendeu? Pronto, né? Limpar, né? Providenciar para que seja limpa e conservada a sala de necrópsia pelo responsável da limpeza. Então, está aqui para vocês, né? Então, é o seguinte, então ele tem que providenciar que seja limpa e conservada a sala de necrópsia pelo responsável, pelo responsável da limpeza. Então, ele tem que manter sempre limpo o seu ambiente de trabalho. Sexto, providenciar, quando necessário, o cadáver para reconhecimento ou identificação em posição decorosa, a fim de evitar agravamento de emoção das pessoas interessadas, né? Providenciar, quando necessário, o cadáver para o reconhecimento ou identificação, em posição decorosa, a fim de evitar o agravamento, né? Então, o cara, né, o que ele contra isso aí? Por exemplo, foi lá, o cara passou pela causa-morte, fez o exame pericial dele e tal, o médico, abriu, deixou todos os negócios dele para fora, né, as vísceras dele, os órgãos, né, então ele tem que recompor, limpar o sujeito lá, deixar todo ele, para quê? Para evitar que aumente isso aqui, ó, a emoção das pessoas interessadas. E ele que vai levar a pessoa lá para o reconhecimento. Então, lá onde fica, lá na sala onde ficam os cadáveres, o cara é o dono da chave, é o técnico de necrópsia, é o dono da chave, tá? Ok? 7. Enviar às sessões complementares os materiais e os pertences recolhidos na sala de necrópsia devidamente lacrados. 8. Entregar o corpo após a necrópsia aos familiares ou à funerária, ajudando, quando necessário, no transporte até o carro funerário. Então, o cara aí tem que ajudar até entrega no cargo funerário, né? Quem que faz isso? O técnico de necrópsia, né? Recolher o cadáver na câmara frigorífica quando da ausência de familiares. 10. Atender e orientar a família
ou a pessoa responsável pelo cadáver. 11. Assegurar o sigilo necessário à elucidação dos fatos e às investigações. 12. Cumprir e fazer cumprir disposições legais, bem como as ordens de serviços, despacho e determinações superiores compatíveis com as suas atribuições. 13. Manter pessoas estranhas afastadas do setor de necrópsia. 14. Executar outras atividades afins e correlatas, né? Então, essas são as atribuições do técnico de necrópsia. Bacana? Fechou. 10, né? Tranquilo, né? Próximo cargo e último cargo é o perito criminal 2. Está aqui para vocês, né? Perito criminal 2. Atribuições dele. Primeira atribuição. Auxiliar o perito criminal nas realizações dos exames periciais. Auxiliar o perito criminal nos exames de degravação e transcrição fonográfica, tá? Gente, concurso, ó, perito criminal, não é o médico legista nem o odontolegista. Então, ele vai auxiliar quem? O perito criminal. Lembrando que isso aqui é um cargo de nível médio, tá? Nos exames de degravação e transcrição fonográfica, né? Aprender o celular do cara. Então, ele vai o quê? Fazer a degravação e a transcrição fonográfica. Assegurar o sigilo necessário à elucidação dos fatos e às investigações. Então, bacana para vocês aí. Bacaninha. Então, essas aqui são as atribuições. Bacana? Ok. É o seguinte, pessoal. Eu vou encerrar a aula agora, a primeira parte da aula, tá? Da Lei 8.321, que nós estamos basicamente na metade da aula. Eu vou encerrar a aula agora. E aí eu vou fazer a parte 2 da aula, tá? Vai ser uma outra aula, vou começar do zero a parte 2. Bacana? Então, forte abraço, fique com Deus aí e já eu gravo a parte 2 da aula. Fique com Deus. Até breve. Tchau. Clique lá.